Vamos falar sobre duas coisas que, infelizmente, o Brasil alcançou nos últimos dias. A primeira delas é que nós nunca, na história desse país, tivemos um resultado tão ruim nas contas públicas para um mês de novembro, que foi divulgado ontem. Sim, nós tivemos um déficit bizarro, chocante. E não bastasse isso, também foi divulgado ontem a dívida pública brasileira e ela bateu recorde. Também vamos conversar sobre os dividendos, a queda que eles tiveram de 2022 para 2023 e é esperado mais um ano difícil para as empresas pagadoras de dividendos em 2024. Mas antes de entrar de sola nesses assuntos, eu vou conversar aqui contigo sobre o número de inadimplentes no Brasil, que foi divulgado hoje de manhã, nessa quinta-feira, dia 28 de dezembro, e mostra que houve crescimento, 66 milhões e 500 mil contas atrasadas. Curioso, né? Porque a gente acompanha aí na grande mídia que os brasileiros nunca viveram tão bem antes na história desse país como agora. Aí a gente vê os dados da realidade aqui e vê que não é bem assim. E mesmo com aquele programa do governo Desenrola, o número de inadimplentes só vem crescendo. O programa do governo foi criado justamente para tentar limpar o nome dos devedores e reativar o consumo das famílias, como você acabou de ver. Não está dando resultado. O Fernando Haddad confirmou a volta do imposto sobre o óleo diesel. Pois é, os impostos aí sobre este combustível vão começar a valer já a partir de 1º de janeiro de 2024. Olha que notícia bacana para começar o ano, hein? Os impostos sobre o diesel vão retomar aí no primeiro dia do ano que vem. E com a volta desses impostos, o impacto no preço do diesel será de 30 centavos por litro. No entanto, Fernando Haddad jurou de dedinho que não vai ter aumento de preço nos combustíveis. E por quê? Como é que isso é possível, sendo que vai ter aumento da carga tributária? Porque o Haddad falou que a Petrobras vai cortar o preço do óleo diesel e, portanto, compensaria essa volta dos impostos que eu acabei de explicar para você de 30 centavos por litro. Ou seja, o governo vai fazer o aumento de imposto ali sobre o óleo diesel e para que isso não afete a inflação e manche a imagem do governo, pegue mal para o governo, eles usam a Petrobras para resolver a parada. Exatamente como a gente via aquele script acontecer no governo da Dilma, a mesma história. Falando estatal, o governo Lula quer reativar a estatal conhecida por só dar prejuízo. Chamada de fábrica do chip do boi, a Ceitec consumiu quase 800 milhões de investimento e não faturou nem 10% disso em 15 anos. Ceitec é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. E eles estão localizados em Porto Alegre, né, a capital do Rio Grande do Sul. Nos seus 15 anos de funcionamento, essa empresa ela já recebeu 790 milhões de reais. E sabe o quanto que ela vendeu? 64 milhões. Pois é, então gastou 790 milhões e vendeu 64. Isso daqui, se não tivesse o dedo do governo, já estava quebrado faz tempo. Mas como tem o dedo do governo, tá aí. E inclusive querem retomar investindo mais valores aí, né? Impressionante, cara. É por isso que eu sou meio reticente aí com estatais, por conta desse tipo de coisa. Essa empresa, ela ficou conhecida como a empresa do chip do boi, né? O Brasil hoje tem 234 milhões de bois e vacas. Quem diz isso é o próprio IBGE aí no censo que eles fizeram em 2022. Essa empresa, que é a empresa do chip do boi, só vendeu 1.800.000 chips. Ou seja, 0,7% de todas as cabeças de gado que temos no Brasil. É um fracasso ou é um sucesso, na sua opinião? Dá uma olhada aqui, ó. Olha o tanto de grana que essa empresa já recebeu, inclusive no governo do Bolsonaro. Eles tentaram fechar, mas o Tribunal de Contas da União, se não me falha a memória, não permitiu que fosse fechado. E aí agora o governo ele quer retomar. Você veja aqui que em 2022 e em 2023 ela não faturou nada, não vendeu absolutamente nada, mas continua gastando dinheiro e agora
o governo vai voltar a gastar mais ainda do que já gasta hoje. Ei, Brasilzão, velho. E aproveitando que nós estamos falando de governo, a notícia principal aqui do nosso bate-papo, o governo tem o pior déficit fiscal da série histórica em novembro. O Tesouro Nacional, ele ontem divulgou os seus resultados, as contas públicas. E olha, rombos chocantes nas contas da nossa casa, que é o Brasilzão. Apenas no mês de novembro, estamos falando de um único mês aqui, o rombo foi de 39 bilhões, com B, e 380 milhões de reais. Este é o rombo para um único mês. Segundo o próprio Tesouro Nacional, esse resultado foi o pior da história do nosso país para um mês de novembro. E se você acha que vai parar por aí o déficit, não. O próprio Tesouro já falou que é esperado mais um déficit para esse mês de dezembro de 10 bilhões de reais. Quando a gente soma todo o ano de 2023, até agora a gente está com as contas públicas indo muito bem, maravilhosamente bem. Dá uma olhada aí, ó, rombo de 114 bilhões e 300 milhões de reais neste ano de 2023. Só para você fazer um comparativo, o governo atual com o governo anterior está na tela para você. Então, em 2022, nós estávamos acumulados até o mês de novembro, 54 bilhões e 800 milhões de superávit fiscal com o governo Bolsonaro, ou seja, gastava isso daqui e recebia isso daqui, né? Você tinha um superávit. Agora, no governo Lula é o oposto. Nós até o momento estamos com um rombo de 114 bilhões e 300 milhões de reais. Pois é, meu caro, esta é a realidade do nosso país. E aproveitando, a dívida pública também atingiu números impressionantes aqui. Bateu recorde histórico e chegou a 6 trilhões com T e 330 bilhões de reais. Apenas de outubro para novembro, a nossa dívida pública subiu 153 bilhões de reais. Rapaz, você já parou para pensar o quanto de dinheiro em apenas 30 dias de aumento aqui de dívida pública? Pois é. Dívida pública está totalmente relacionada com déficit. Então, quanto mais déficit você tem que fechar esse rombo de alguma forma. Como é que faz para você fechar o rombo? Você emite títulos da dívida pública. Não é à toa. Na verdade, é um efeito esperado. É um efeito colateral do déficit fiscal. Você tem uma dívida pública crescendo, dá uma cavocada, você sempre vai ver que vai ter lá na outra ponta o governo arrecadando isso daqui e gastando isso daqui, tendo rombos e rombos e rombos que a conta precisa fechar com dívida pública. Não tem segredo, meu caro. E é isso que está acontecendo com o nosso país. Os dividendos vão continuar pressionados em 2024. Isso daqui é para o pessoal que gosta de ações pagadoras de dividendos. Nós não estamos falando aqui de fundos imobiliários, não estamos falando de fiagros e nem de finfras, exclusivamente de ações de empresas brasileiras. Este gráfico que você está vendo é o quanto que as empresas pagaram de dividendos em amarelinho, em azul, juros sobre capital próprio e em vermelhinho, outros pagamentos esporádicos. Você percebe que nós estávamos tendo crescimento nos dividendos aqui de 2020 para 2021, de 2021 para 2022, aí agora em 2023 nós tivemos esta queda no pagamento dos dividendos das ações brasileiras que você tem na sua carteira. Pegar apenas duas, que são aí as maiores dentro do índice Ibovespa. A Petrobras, ela teve uma queda de 50% no pagamento de dividendos de 2022 comparado a 2023. A Vale também teve uma queda, foi menor, mas teve uma queda também de 13%. E a perspectiva é que vai continuar pressionado os pagamentos de dividendos justamente por conta de incertezas macroeconômicas, ou seja, a parte da economia pegando mais uma vez, e também essas mudanças que a gente vê aí em grandes estatais, que são pagadoras de dividendos, como é o caso da Petrobras e tal. Pô, a Petrobras mudou completamente a sua política de dividendos, então vai minguar
mais ainda em 2024. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu e você temos um encontro marcado amanhã neste mesmo lugar. Forte abraço, fique com Deus e até lá.